Igreja de Jesus, graça e paz, meus irmãos, graça e paz a cada um de vocês que está aí em suas casas nesse dia de domingo maravilhoso, né? Esse domingo que também se comemora o Dia dos Pais, e por isso eu quero começar esse culto lendo um versículo da Palavra de Deus, um versículo que o pessoal aqui da nossa igreja, Igreja Batista Rolim de Moura, já conhece bem. Hoje foi a imagem que nós fizemos de Dia dos Pais, foi com esse versículo, né? Provérbios capítulo 20, versículo 7. Eu vou ler na versão NTLH, porque eu gostei desse versículo na versão NTLH, mas não tem problema nenhum nas outras versões. Mas eu vou ler na versão NTLH, né? A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 20, versículo 7. Como são felizes os filhos de um pai direito, né? Como são felizes os filhos de um pai direito, ou seja, de um pai honesto. Na versão NVI, esse versículo está assim: o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Então, que nesse dia esse versículo possa ficar cravado na sua memória, na sua mente, né? Para tanto você, pai, como vocês, filhos, possam entender a importância da integridade, a importância da honestidade, não simplesmente para a sua vida, mas como também como reflexo daquilo que será a vida dos seus filhos. E também no seu modus vivendi, né? Porque na honestidade, na integridade, pode ser que possivelmente você não tenha tudo o que quer, mas você consegue dormir tranquilo. Porque o versículo aqui fala: como são felizes os filhos daqueles, né, de um pai honesto. Então não tem nada que compra isso, irmãos. Não tem nada que paga isso. Não tem nada, isso não tem preço. Isso, a felicidade, a alegria, a tranquilidade não tem preço. Então continue sendo honesto e direito, principalmente na criação de seus filhos. Amém? Vamos orar para iniciar esse culto. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, te agradecer, Senhor, porque nós mais uma vez temos a oportunidade de nos reunirmos na tua presença, mesmo que no distanciamento social, mas juntos num único propósito, que é honrar, te glorificar e render graças ao seu santo nome. Senhor, nos conduza nesse culto para que possamos falar e dizer aqui somente aquilo que for concernente ao teu reino, aquilo que for nos acrescentar, aquilo que for ensinar cada dia mais a cada um de nós. Obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Deixa eu falar para vocês. Como os irmãos sabem, nesse domingo, hoje especificamente, nós estamos fazendo o culto somente online. Por conta de que está autorizado a fazer os cultos mesmo com o distanciamento. Mas nessa semana eu tive uma inflamação na garganta e com isso, obviamente, a minha imunidade baixou. E com imunidade baixa é mais complicado ainda fazer aglomeração. Então nós preferimos fazer dessa maneira, para a glória do santo nome do Senhor Jesus. Não vamos deixar de ter culto. Estamos tendo o culto e espero em nome de Jesus, você que está aí na sua casa, você, meu irmão, minha irmã que está aí na sua casa, que você compartilhe essa pregação, que você compartilhe esse vídeo aí no seu status de WhatsApp, no seu Facebook, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Mesmo nesse distanciamento, mesmo sem estarmos presencialmente cultuando ao Senhor, claro, obviamente que nós também temos a oportunidade de adorar a Deus com os nossos dízimos e nossas ofertas, tá? Os irmãos que hoje quiserem ofertar ou dizimar, não se acanhem, né, tá? Lembrando aos irmãos que a palavra de Deus diz aqui, eu costumo ler esse texto que eu gosto demais desse texto, né? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7.
2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, meu irmão, minha irmã, você que nessa noite está participando conosco desse culto, que você possa contribuir com alegria no seu coração, não com pesar, não com tristeza. Aí como é que eu vou fazer, pastor? Eu não estou presencialmente no culto. Você pode ofertar ou dizimar aí online, você pode transferir para nossas contas. Eu vou colocar aqui os números da conta da nossa igreja mãe, da nossa igreja sede, que é lá em Paraná, está aqui. A conta do Banco do Brasil, a conta do Banco do Itaú, você pode transferir para uma dessas contas. E eu posso fazer um pedido especial para os irmãos, se tiver como. Se não tiver também, olha, isso aí é para o reino, irmãos. Não é para mim, não é para pastor, isso aí é para obra, isso aí é para a obra de Deus, tá? Para o crescimento da obra de Deus. Mas se tiver como, se você puder me enviar, se você puder nos enviar o comprovante de transferência, por quê? Porque daí a gente faz o controle, né? A gente faz o controle de entrada no caixa, como a nossa igreja, por exemplo, de Paraná, são várias igrejas no estado, né? Além, é claro, obviamente, da sede. Então, para que a gente tenha o controle de onde veio a oferta ou o dízimo, seria legal, se você puder, claro, obviamente, me enviar. Eu vou colocar, está aqui na descrição do vídeo, o número do meu telefone, né? Você pode enviar que eu passo para as tesoureiras da igreja, amém? Que você possa fazer isso hoje, com amor. Não é porque nós não estamos presencialmente na igreja que hoje não vai ter entrada em nosso caixa, né? Que nós temos aqui, irmãos, e falo isso tranquilamente, né? É o dízimo e oferta dos irmãos que mantém essa obra. Então, aqui, ó, a construção que nós estamos, em nome de Jesus, vamos tentar terminar esse ano da nossa nova igreja aqui em Rolim de Moura. Tem aqui na igreja todo o som, ar-condicionado, cadeiras, tudo, energia, água, tudo é mantido com os dízimos e oferta dos irmãos. Então, que você possa, em nome de Jesus, contribuir com essa obra. Mas, como diz aqui no versículo, não com tristeza ou fazendo conta, não. Faz com alegria no teu coração. Amém? Eu quero ler com os irmãos. Na semana passada eu iniciei uma pregação que intitulei A Batalha Invisível. A Batalha Invisível, eu estou falando sobre aquele episódio de Davi com Batseba. Por que eu falei a Batalha Invisível? Porque Davi, ele deveria estar batalhando, ele deveria estar na guerra. E não foi para a guerra, Davi ficou em casa e com isso ele participou de uma batalha pior do que a que ele enfrentaria no fronte de batalha lá com os seus soldados. Mas essa batalha foi travada e ele perdeu, na minha opinião, ele perdeu essa batalha, né? É uma batalha invisível que traçada na nossa mente, no mundo espiritual também, e nós também passamos por esse tipo de batalha e temos que abrir os olhos para isso. Temos que ficar de olhos abertos para essas batalhas que passamos nas nossas mentes, no nosso meio, no nosso mundo, no mundo espiritual, coisas que às vezes a gente não percebe, mas que está acontecendo à nossa volta, e nós temos que prestar atenção nisso, né? Então eu quero ler com os irmãos, o texto que eu li na semana passada é um texto um pouco longo, e os irmãos já conhecem o texto, né? Aquele texto em que Davi viu Batseba tomando banho lá naquele... Mas eu vou ler novamente com os irmãos, que eu gosto de contextualizar bem bonitinho. Possivelmente o irmão não assistiu, a irmã não assistiu na semana passada, o culto de semana passada. Está aí na nossa página da igreja, do Facebook aí, né, a Batalha Invisível, parte 1, que é o de semana passada. Palavra de Deus para os nossos corações, irmãos. Se você não assistiu ainda, assista aí, para que você também possa entender melhor aquilo que eu vou falar hoje com os irmãos. 2 Samuel, capítulo 11, eu quero que os irmãos leiam comigo. 2 Samuel, capítulo 11, eu vou ler com os irmãos. 2 Samuel, capítulo 11. Vamos ler a palavra de Deus. Decorrido um ano
no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. E disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou a Davi, perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. E então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? E Urias respondeu: a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com minha mulher? Juro pela vida do rei que não farei tal coisa. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje, e amanhã eu mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi convidou para comer e beber com ele, e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos servos do Senhor, e ele não foi para casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixem-no sozinho para que esteja ferido e morra. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi, foram mortos, e morreu também Urias, o heteu. Deu ordem ao mensageiro dizendo: quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos dessa batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte: por que vocês chegaram assim perto da cidade para lutar? E não sabiam que eles iriam atirar da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubozete, não foi uma mulher que do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de moinho e o matou? Em Tebes? Por que vocês chegaram tão perto da muralha? Então você dirá: também morreu o seu servo Urias, o heteu. O mensageiro partiu e, chegando, contou a Davi tudo o que Joabe havia mandado dizer. E o mensageiro disse a Davi: na verdade, aqueles homens eram mais fortes do que nós e saíram para lutar contra nós em campo aberto, mas nós fomos contra eles, até a entrada do portão. Então os flecheiros do altar na muralha atiraram contra os servos do rei, e alguns deles foram mortos. Também morreu o teu servo Urias, o heteu. Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não encare isso como um mal, porque a espada devora tanto este como aquele, que ele intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-la. Quanto a você,
encoraje Joabe. Quando a mulher de Urias soube que seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Oremos, Pai, nós queremos lhe pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que nós possamos receber de Ti as informações necessárias para que nós possamos seguir o Senhor em espírito e em verdade, Senhor, e que possamos agradar a Ti em tudo que fizermos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, meus irmãos, essa é a história do que aconteceu em relação à questão do pecado de Davi. Em relação à questão de como se deu essa batalha de Davi especificamente. E na semana passada eu falei com os irmãos sobre dois pontos específicos que nós tratamos no domingo passado acerca desse texto. E eu falei com os irmãos que nós vamos tratar nesse mês a respeito desse texto especificamente. Falei inclusive que nós falamos tanto de Golias, né? Falamos tanto da história de Davi e Golias, e falamos pouco a respeito de Batseba, que são gigantes enfrentados na vida de Davi, mas a gente fala muito da vitória dele sobre Golias e pouco sobre isso que ele enfrentou com Batseba, sendo que nós temos que falar muito mais disso aqui, falar também de Golias, isso sem dúvida, mas temos que falar mais sobre isso aqui para orientar os irmãos acerca daquilo que é a realidade da vida. Talvez se nós falássemos mais a respeito desse acontecimento aqui com Batseba, muitas famílias não estariam sendo destruídas. Muitos irmãos não estariam caindo no pecado, porque as pessoas precisam estar em alerta. Na semana passada, o primeiro ponto que eu falei é justamente sobre essa questão de que Davi estava no lugar errado. Davi devia estar na batalha. Todo ano, na primavera, os reis iam com seus soldados para a batalha. E Davi estava no lugar errado. Davi não tinha nada que estar ali, sozinho, em casa, prestando atenção em tudo que estava à sua volta ali, e acabou caindo no pecado. Davi deveria estar na batalha. Aí trouxe isso para a nossa realidade. Quais são os lugares que você está frequentando? Onde é que você está indo? Você acha que você está no lugar certo? Você acha que você está frequentando os lugares certos? Você está indo no lugar certo? Onde é que tem estado o teu olhar? No que você tem prestado atenção? Tratei também com os irmãos na semana passada, no segundo ponto que eu falei com os irmãos na semana passada, é porque, afinal de contas, Davi estava em casa. Por que, afinal de contas, Davi não estava com o seu exército na batalha? Por que ele mandou o exército e ele ficou em casa? É simples. Autoconfiança. Confiança demais em si mesmo. Independência de Deus. Comodidade. Ociosidade. Eu tenho absoluta certeza que se Davi tivesse orado a Deus e perguntado para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Onde é que eu devo estar, Senhor? Eu devo ficar aqui ou eu devo ir com o exército batalhar? Eu tenho absoluta certeza que Deus tinha falado, não, vai com o seu exército. Você foi chamado para isso. Você foi chamado, Davi, para estar à frente do teu povo. Então, se ele estava em casa ocioso, pensando besteira, é sinal de que ele não conversou com Deus. E isso é independência de Deus. E isso tem acontecido demais, meus irmãos. As pessoas começam a ganhar vitórias, a ficar bem, a andar bem na presença do Senhor e começam a se tornar pessoas independentes de Deus. Ora menos, procura menos Deus.
Deus é quando der tempo. E nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Temos que tomar cuidado com isso. Os lugares que andamos, se estamos no lugar certo, se estamos com as pessoas certas e se nós não estamos nos tornando independentes de Deus. E hoje eu quero falar para dar um algo a mais nisso que eu estou falando com os irmãos. Eu quero falar sobre mais 2 pontos desse texto, porque na semana que vem eu vou partir para o fim. Na semana que vem eu quero tratar das consequências. Quais foram as consequências na vida de Davi e na família de Davi acerca disso que aconteceu. Semana passada eu falei da motivação, e isso, inclusive, toda vez que nós vamos conversar com algum irmão, com alguma irmã que está passando por um problema, com algum casal que está passando por algum problema, eles falam o que está acontecendo e tal. Aí eu sempre falo assim, olha, isso é a ação, isso é o que aconteceu. Eu quero saber a motivação. De onde veio isso? Como tudo começou? Então, na semana passada, eu tratei disso. Motivação. Quais os motivos que levaram Davi a cair no erro? Estava no lugar errado, independência de Deus, autoconfiança, né? Ociosidade, estava parado e, como já diz o ditado, cabeça parada, oficina do diabo. Então, semana passada eu falei da motivação e hoje eu vou falar da ação. Hoje eu vou falar do pecado, da prática, do que aconteceu e o que nós temos que fazer. Amém? Então, a primeira questão que nós temos que verificar aqui, que está lá, inclusive, um versículo bastante interessante da palavra de Deus. Anote esse versículo aí, irmão. Tá? Salmos capítulo 42, versículo 7. Salmos capítulo 42, versículo 7. A palavra de Deus diz assim, olha, um abismo chama outro abismo. E esse é o terceiro ponto. Né? Primeiro ponto de hoje, terceiro ponto da mensagem completa que eu estou falando. Um abismo chama outro abismo. E foi isso que aconteceu com Davi. Ele estava errado no lugar errado e errado. Um homem de Deus. Um homem que tinha intimidade com Deus. Um homem direcionado por Deus. Mas que cometeu um erro. O primeiro erro dele, a ociosidade. Estava parado quando devia estar batalhando. Esse erro levou ele a outro erro, que foi a cobiça. Ele cobiçou a mulher do próximo. Viu Batseba ali no tanque, tomando banho, se lavando. Como eu disse na semana passada, a conversa que eu estou tendo com os irmãos é acerca de Davi. Por que é acerca de Davi? Eu não vou entrar no mérito de por que essa mulher casada estava tomando banho nua no palácio, no pátio do palácio. Não. Porque quem tinha um compromisso com Deus, eu estou falando aqui de pessoas que têm um compromisso com Deus. Eu estou falando aqui de pessoas que têm um chamado de Deus. Eu estou falando aqui com pessoas que têm envolvimento com a palavra do Senhor, que conhecem Deus com intimidade, que já viram o milagre de Deus em suas vidas e caem no pecado. Então aqui eu estou falando de Davi. Eu não vou falar de Batseba, eu estou falando de Davi. Estava em ociosidade, pensando besteira. Aí ele cobiçou a mulher do próximo.
Aí já é aquilo que eu estou falando, da prática. Do versículo ali 42, versículo 7, de Salmos. Um abismo chama outro abismo. Entenda isso, irmão. Entenda isso. E eu estou trazendo isso aqui à luz para que nós possamos entender isso. De que às vezes você está tentando esconder o seu pecado, você está tentando esconder o teu erro, e para esconder o teu erro, você se recai nesse versículo aqui, um abismo chama outro abismo. Para esconder um erro, tem que cometer outro erro, e vai sempre cometendo um erro, e vai se tornando uma bola de neve. Pensa bem se não é isso que está acontecendo. Aí, estava ocioso, cobiçou a mulher do próximo. Depois de cobiçar a mulher do próximo, ele cometeu traição. Adultério. Olha só, como um abismo chama outro abismo. Tudo por quê? Porque estava ocioso. Cobiçou. Caiu na traição, no adultério com a mulher de Urias. Olha só como um abismo chama outro abismo. Mentiu. Caiu na mentira, ociosidade, cobiça, adultério, mentiu, tentou enganar Urias, para que Urias, chamou Urias da guerra, para que ele pudesse se deitar com a esposa dele para esconder o filho. E Urias, um homem honrado, falou: como pode os meus companheiros estão ao relento, dormindo ao relento, como pode eu ir dormir na minha casa com a minha esposa? Não, eu vou dormir aqui na porta do palácio, ao relento como meus companheiros estão. Tentou enganar, engano, mentira. E, por fim, assassinato. Tramou a morte de Urias. Quando viu que Urias não ia se deitar com a esposa dele, porque Urias era um homem honrado, quando ele viu que Urias não ia fazer isso, ele tramou a morte de Urias. Um abismo chama outro abismo. E eu quero chamar isso aqui para a nossa realidade. Para que você se atente a isso. Para que você se aperceba, para que você perceba o que possivelmente está acontecendo na sua vida. Para esconder alguma coisa, você precisa mentir. Você precisa tramar outras coisas. E vai só acontecendo isso, um abismo chamando outro abismo. E você vai entrando cada vez mais no abismo e às vezes olha para trás e não consegue enxergar uma saída. Não consegue enxergar uma saída mais de tão entrelaçado que estão, um pecado em cima do outro, para esconder o outro, e vai cada vez mais um sendo pior do que o outro. Estou chamando a sua atenção aqui, meu irmão, minha irmã, porque é tempo de voltar. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de voltar a fazer as primeiras coisas que você fazia na presença do Senhor.
É tempo de renovar o teu compromisso com Cristo. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É tempo de você renovar o teu compromisso com Cristo e se desfazer desse laço que está sendo colocado em tua vida. E eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém não, mas só que é o seguinte, se essa palavra serve para você, não fica aí pensando, olha, tal pessoa deveria estar ouvindo essa palavra, tal pessoa deveria estar ouvindo. Não, essa palavra é para mim, essa palavra é para você que está aí. Tome cuidado para que na sua vida não aconteça o mesmo que aconteceu na vida de Davi. Um abismo chamando outro abismo. Isso aqui é a ação. Falamos da motivação, isso aqui é o que aconteceu, isso aqui é a ação. E na semana que vem eu vou falar das consequências dessas ações. Mas hoje eu quero falar disso aqui, a ação. Para que nós possamos tomar cuidado. Para que possamos não cair nesse erro. Para não cairmos nesse erro, meus irmãos. Tome cuidado. Tome cuidado com o que você está fazendo. Com a sua vida, com a sua família. Esses laços todos que andam acontecendo. Uma coisa para ocultar, outra coisa que já está oculta. E fica o tempo todo colocando coisa debaixo do tapete. Empurrando coisa para debaixo do tapete. Porque não quer levar até na porta, né? Às vezes a gente ergue o tapete ou debaixo do sofá, né? Uma hora vai ter que levantar e limpar. Uma hora vai ter que limpar. Então, meu irmão, minha irmã, se liga na missão. Se liga na missão. E outro ponto que eu quero ver com os irmãos nessa noite é sobre isso aqui que nós estamos falando. A raiz, o problema que é o pecado não confessado. A dor que é o pecado não confessado. Eu quero ler com os irmãos. Salmos capítulo 38. Salmos capítulo 38. Olha só. Salmo 38. Salmos 38, versículos 3 e 4. Só o 3. Olha só o que diz esse versículo. Esse salmo aqui, esse Salmo 38, quem escreveu foi Davi. Isso aqui foi escrito por Davi, sofrendo com o pecado que ele tinha cometido. Olha só o que diz no versículo 3 desse salmo. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Por conta do pecado cometido e não confessado, por conta do pecado cometido e não resolvido, a carne estava sofrendo, os ossos estavam sofrendo, o corpo estava sofrendo. Isso aqui é o soma, né? O que nós falamos de psicossomático. Por causa da batalha na alma, por causa da batalha na mente, o corpo sofre, o corpo padece. Aí começam a aparecer dores no corpo, começam a aparecer manchas pelo corpo, os ossos ficam pesados, doloridos. Olha só o que Davi está falando aqui no Salmos capítulo 38, versículo 3. Não há parte na minha carne, não há parte sã na minha carne, sentindo no corpo a dor daquilo que ele estava escondendo, daquilo que ele tinha feito de errado.
E aí, não adianta você tentar culpar os outros como nós tentamos fazer. Isso é você com Deus. Isso tem que ser uma atitude sua. Isso é uma atitude sua com Deus. Fala, Deus, eu errei mesmo. Deus me perdoa, eu errei nessa parte aqui. Olha só o que diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13, olha. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontrará misericórdia. Não basta você confessar o seu pecado, meu irmão, minha irmã. Não basta você simplesmente falar para Deus, está acontecendo isso e isso. Olha, confessar e abandonar. Provérbios 28, 13. Quem esconde o seu pecado não prospera, mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, meu irmão, minha irmã, tenha consciência disso. Tenha consciência disso, que existe uma necessidade de você ter uma DR com Deus. De nós procurarmos Deus na intimidade, procurarmos Deus, só nós e Deus mesmo, e falar, Deus, está acontecendo isso, isso, isso comigo, me perdoa, Senhor, eu fiz isso, isso, me perdoa, Deus, me dê direcionamento, como é que eu vou sair disso, Pai? Fala com Deus, fala com Deus. Olha só o que diz em 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9. 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9 diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Olha só, mas se confessarmos os nossos pecados, isso é para você, meu irmão, minha irmã, para mim, pastor Obadias, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, se falarmos com Ele, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então creia nesse Deus perdoador. Creia nesse Deus de milagre. Não deixe o inimigo ficar apontando o dedo para você. Não deixe o inimigo ficar te acusando. Não deixa. Chegou o tempo de viver uma nova vida com Jesus. Chegou um tempo de viver, do povo de Deus ter um compromisso sério com Deus. Que nós, irmãos, possamos entender cada dia mais que Deus tem um plano maior para nós. Então entenda isso. Deus é um Deus perdoador. Deus não tem alegria nenhuma em castigar ninguém. Deus não tem alegria nenhuma em condenar ninguém. Deus quer salvar as pessoas, tanto é que Ele enviou o seu único filho para morrer por nós na cruz. Não deixe o inimigo ficar te acusando pelos seus erros. Pare de se esconder, pare de colocar um abismo sobre outro abismo, um abismo chamando outro abismo. É tempo de voltar. É tempo de refazer aliança com Deus. É tempo de chorar na presença do Senhor. É tempo de entender que Ele quer ter intimidade contigo. E não se permitir ter uma vida com tudo que aconteceu na vida de Davi. Não permita isso na sua casa, na sua família. Não deixe que, além do inimigo te acusar, que a sua própria consciência fique te acusando. Às vezes você perde o sono pelo que fez, ou pelo que anda fazendo, porque você não sente paz no seu coração,
Você sabe que está fazendo errado. Volta. Volta enquanto é tempo. Volta aos caminhos do Senhor. Volta a praticar as primeiras obras. Volta a adorar ao Senhor. Volta a ter alegria na presença do Senhor. Alegria na presença do Senhor, independente de quem esteja te prestando atenção em ti. Porque talvez com o tempo você começou a prestar atenção nas pessoas que estão à sua volta e não em Deus. Mas Deus está te acompanhando o dia todo, em todos os lugares onde você vai, em tudo que você faz. Ele está contigo em todos os lugares. E tem uma coisa que eu quero que você preste atenção nesse texto que eu acabei de ler, meus irmãos. E isso é importante, por isso que é importante a comunhão. Porque a palavra de Deus diz no versículo que eu li aqui, que Senhor, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Confessar o nosso pecado a Deus é para que nós sejamos perdoados. E olha só, Ele fala para purificar dos nossos pecados. Ele nos purifica. Mas tem outro versículo na palavra de Deus, e aqui eu já termino, que está lá em Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago 5,16 fala assim: portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confesse o seu pecado a Deus para que você seja perdoado. Mas quantas vezes a gente vê que a gente confessa o nosso pecado a Deus, a gente conversa com Deus, mas a gente continua sentindo aquilo dentro de nós, sentindo aquele peso, porque às vezes nós não nos perdoamos, e Deus já perdoou, mas a gente não sarou por dentro, a gente não sarou a ferida criada em nós. E aqui nesse texto está falando assim, olha, Deus te perdoa, mas você quer ser sarado, você quer ser curado, fale com alguém, tenha alguém de sua confiança, na qual você pode falar assim, olha, aconteceu isso, isso e isso, ora junto comigo, aí você vai ser curado, porque aquilo saiu de dentro de ti, você compartilhou aquilo com alguém, mas alguém de confiança, alguém da sua confiança, que você pode compartilhar, que você pode conversar. Se você não confia em ninguém, continue assim, converse com Deus, fala com Deus, não deixe de falar com Deus. Mas se você tiver alguém da sua confiança, fale desse jeito aqui, ó. Confesse o pecado uns aos outros para que seja curado, para que seja sarado, para que você tenha plenitude de vida. É sobre isso que eu queria falar com vocês nessa noite, irmãos. De que um abismo chama outro abismo, e da importância do pecado confessado, do pecado que você conversa com Deus acerca dele. Não deixe de falar com Deus acerca daquilo que está acontecendo contigo. Não esconda do Senhor. E como a gente fala lá no Impacto, né? Pecado tem nome, fala com Deus acerca daquilo que está acontecendo de verdade, tá? É isso que eu quero falar com os irmãos essa noite. E agradecer a cada um de vocês que está conosco. Agradecer a participação de cada um dos irmãos. E que Deus possa abençoar cada um de vocês. Semana que vem eu vou falar das consequências, as consequências da vida de Davi. E em nome de Jesus, que nós não passemos por essas consequências, porque nós estamos sendo alertados por Deus acerca disso. Amém? Quero orar com os irmãos. Pai, quero lhe pedir que o Senhor venha direcionar as nossas vidas, direcionar o nosso caminhar. Cuida de nossas casas, cuida de nossas famílias. Deus, que nós não nos encontremos, meu Deus, na ociosidade ao ponto de pensar algo que não vem de acordo com a tua vontade, cair no erro.
Que nós possamos estar sempre ligados na missão, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, na batalha, não descansar nunca nisso. Senhor, continuar firmes na Tua presença, Senhor. Que não nos tornemos pessoas independentes do Senhor, que nós saibamos, como Jesus diz lá em João capítulo 15, sem mim vocês nada podem fazer. Que nós possamos entender isso, que nós somos dependentes do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, cuida de cada um de nós, de nossas famílias, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, amém e amém. Fique na paz, meus irmãos, fique com Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fique na paz.